Shalom, pessoal. Então começamos a nossa aula número 9. E acredito que nós terminamos a aula passada com a vida de Ló, a comparação entre Abraão e Ló. E de como a Torá ela nos apresenta sempre essas mais de uma, sempre tem uma comparação. Isso é muito forte no mundo hebreu. Então Abraão, poderia ter só a história de Abraão e estaria tudo bem, não estaria? Tipo, como Abraão saiu, como Abraão entendeu, como Abraão pecou, né? Como Abraão vai para o Egito e acaba quase perdendo a sua esposa Sara para o faraó. E assim por diante, como nós vamos... a história poderia ser só sobre os princípios de Abraão. Mas, de repente, vem o capítulo 19 falando sobre como os dois se separam, como Ló. Isso está intrinsecamente ligado à vida de Abraão, né? Porque Abraão tinha que deixar a sua parentela e Ló vem junto quando ele vem de Padã Arã, quando Abraão vem de Padã Arã, e chega esse momento dessa divisão e de como Ló faz suas escolhas. E aí nós temos algo gigantesco aí, porque nós temos uma comparação muito grande para as nossas vidas, né? A questão da fé, ela acaba entrando numa questão que toca as questões familiares, que toca as questões regionais, geográficas, né? Aqui no caso de Abraão e Ló, chegou um momento que houve uma divisão. E nós precisamos entender, quando nas nossas vidas, coisas que aparentemente parece que não funcionam mais, nós temos que aprender a deixar ir, né? Não é assim? Né? Muitas vezes ficamos lutando, achando que aquilo, tentando reviver, né? E o Senhor está dizendo, cara, deixa aí, mano. Você não orou? Você não quis que isso aqui acontecesse? Deixa aí. E Abraão, nós vemos que ele entende esse momento. Ele não tenta ressuscitar o relacionamento com Ló. É como se realmente esse problema já estivesse acontecendo, mas maior do que o problema dos pastores de Abraão e Ló, era o problema que Abraão sabia, ele tinha uma palavra para deixar a parentela, né? Então, tem coisas, mesmo que ambos tenham aparentemente a mesma fé, né? Abraão vai viver aliançado com Deus. E essa aliança é uma aliança exigente. A nossa fé é uma fé exigente. Ela é uma fé fundamentalista, ainda que o mundo moderno tente parecer e tente fazer o cristianismo ser agradável, né? Estou usando uma palavra bem comum, cristianismo, né? Para que acerte, atinja a todos nós, né? Que cremos no Mashiach, em Yeshua HaMashiach, né? Não tem como a gente aliviar, né? Para as nossas vidas. Nós não podemos nos aliviar. Nós não devemos viver de uma forma pesada, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas estou dizendo que a nossa fé é uma fé exigente, né? O Senhor, várias vezes, várias palavras, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas não me conheceram, não fizeram o que eu falei para vocês, para eles fazerem, né? Haverá um dia em que alguns serão colocados de um lado ovelhas e outros bodes, não tem jeito. O bode ele parece a ovelha, mas não é, né? Então tem joio e tem trigo. Tem dois caminhos. E essa coisa do dois, dessa dualidade, ela é muito forte na nossa fé. E nós vemos, cara, que Ló
escolheu o caminho largo, a porta larga. Eu vou para Sodoma, eu vou escolher, né? Cara, Sodoma era uma metrópole. Tinha tudo, então ele escolheu. E assim nós vamos ver e Abraão teve a total fé e confiança em Deus a ponto de dizer, cara, se você escolher para cá, eu vou para lá. Tranquilo. Boa. O Senhor cuida de mim. E essa é uma fé que poucos têm. De confiar de que mesmo em meio às perdas, é Deus quem cuida de mim. Que você esteja disposto a não entrar, né, em demandas, em justiças próprias, em coisas. Muitas vezes você vai perder, né? Você aprender a perder, o Senhor vai nos ensinar a perder. E há muito que nós poderíamos falar sobre espiritualidade, né? E nós vamos ver que esse padrão, essa dualidade, ela começa a se tornar cada vez mais evidente agora, né? Então, no capítulo 21, né, partimos hoje do capítulo 21, né, que é Itchak, né, Isaac. Então, e diz assim, e o Eterno visitou a Sara como disse, e fez o Eterno a Sara como falou, e concebeu, e deu à luz Sara para Abraham um filho em sua velhice, no prazo determinado, no qual falara o anjo de Deus com ele. Não tem luta com o texto, não tem tipo assim, será que uma mulher, mas isso geneticamente, não existe essa luta na Torá. E no tempo determinado, como falou Deus, nasceu o filho. Ponto. A fé é uma coisa, pum, aconteceu. Ela é certa. Ela não fica calculando. Ela não fica matematizando. A gente calcula demais. Ah, mas isso aqui, mas será que essa coisa aqui? Mas veja bem, o melhor para tal coisa é que isso aconteça. Cara, não tem melhor. Tenha fé. Não interessa governo, se está dentro, se está fora. Não interessa qual o diagnóstico médico. Ah, porque o médico disse que não tem jeito. Se não tiver filho agora, não vai poder ter depois porque vai ter que tirar o útero. Cara, é o que o médico falou. Beleza, nós já temos o diagnóstico médico. O que Deus vai falar a respeito desse assunto? Isso é a fé que nós andamos, que devemos andar. E assim é a Torá. Pum! É preto no branco. E circuncidou Abraão seu filho, né? E o menino foi desmamado. E eu queria abordar esse ponto em Gênesis 21, versículo 9. E viu Sara ao filho de Agar, a egípcia, que esta dera a luz para Abraão, rindo-se. Olha que interessante, né? Isaac, o nome dele é riso. Mas Sara viu Ismael, o filho de Agar, rindo de Isaac. Né? Ele rindo do riso. A palavra é a mesma raiz no hebraico. E ela não gostou nada. E ela disse assim, e disse a Abraão, expulsa essa serva e seu filho, porque não herdará o filho desta serva com meu filho Isaque. E desagradou a coisa aos olhos de Abraão por causa de seu filho, que deveria expulsar. E disse Deus a Abraão, não desagrade a teus olhos por causa do moço e de tua serva. Tudo o que te disser Sara, escuta em sua voz, que de Isaque será chamada a tua descendência. Palavra de Deus para Abraão. Então, aqui nós entramos em Isaque, ok? Ele nasce, então Abraão nasceu em 2008, com 100 anos ele tem Isaque, então Isaque nasce em 2108. Tá? E, né, aí nós temos alguns, eu queria falar sobre alguns princípios aqui, porque nós temos novamente essas duas figuras, Ismael e Isaque. Esse é um ponto crucial na história. Crucial. Porque de um homem
que tem uma aliança com Deus, saem duas sementes. Uma para um útero, outra para outro. Então, nós falamos aqui, né? Não sei se nós chegamos a abordar isso, né? Quando nasce Ismael, é uma semente hebreia de Abraão com uma semente com um útero egípcio, Agar, da Ismael. Hebreu, Abraão, com a hebreia Sara, da hebreu Isaac. Paulo vai falar isso em Gálatas 4, 22 a 23. Ele vai fazer uma interpretação aqui, um midrash, a respeito disso, vai fazer uma leitura, vai retirar um ensino, ele vai dizer assim, porque essas duas mulheres, elas são duas alianças. Então aqui eu gostaria de frisar algo para você. Anota aí, princípio de espiritualidade. Duas são... Gálatas 4, 22 a 23. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então, ele vai dizer que um é carne e outro espírito. Ele está fazendo uma leitura, ele vai dizer assim, essas duas mulheres não são duas mulheres, são duas alianças. Isso é uma parábola para o tempo presente. Uma parábola para o tempo presente. Eu gosto demais da leitura que Paulo faz nesse texto. Porque Paulo está fazendo uma leitura totalmente espiritual daquilo que aconteceu fisicamente, ele está fazendo a leitura da sombra. Você veja, não é para a gente odiar Ismael ou para a gente amar a Israel e Isaac fisicamente. Cara, temos que amar, então isso não tem a ver com o físico. Eu quero que nós possamos entender espiritualmente o que significa, porque isso é um princípio para a espiritualidade. Se a semente que temos do autor e consumador da nossa fé, ela encontrar em nós um útero escravo, ela vai gerar filhos para a escravidão. O nosso fruto será um fruto escravo. Será um fruto que vai gerar carne. Mas se a semente do autor e consumador da nossa fé, porque Abraão aqui é um símbolo do nosso pai, né? Ele é um símbolo, ele é um patriarca, ele é um símbolo na terra, ele é o representante de Deus. E nós sabemos que Deus é o autor e consumador da fé. Ele é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. E quando andamos nesta fé, em que Ele gera em nós, você veja, nós vamos experimentar um andar no Espírito. É isso que Paulo está discorrendo em Gálatas. Ele está dizendo assim, se vocês tentarem andar nas suas próprias forças, aquele que se circuncidar, porque os Gálatas estavam querendo se circuncidar para enfeitiçados por um grupo de judaizantes, eles estavam querendo agradar a Deus, viver a fé, agora a fé cristã misturada com princípios do judaísmo. E ele diz assim, se vocês se circuncidarem, o Mashiach nada vos aproveitará. Porque vocês vão tentar agradar a Deus na carne. Literalmente, se cortando. Ele diz assim, cara, me responda uma coisa, vocês que querem se cortar e querem se circuncidar e querem se judaizar. Foi pelas obras da lei ou foi pela fé que vocês receberam o Espírito de Deus? Aí quebrou eles. Porque eles não tinham feito nada, eles nunca tinham sido judeus, eles eram gálatas.
né? E eles creram, por isso receberam não só o Mashiach, receberam não somente a Cristo, mas receberam o Espírito prometido. Ele diz assim, como que começando no Espírito agora vocês querem se aperfeiçoar na carne? Então é um texto terrível, poderoso, cara, maravilhoso para a nossa espiritualidade, porque nós não conseguiremos caminhar com Deus praticando obras da lei. É por nossa fé. Ele disse, cara, que ele implantaria nos nossos corações. Ele faria os nossos corações de pedra em corações de carne e colocaria a sua Torá nos nossos corações, gravaria ela nas nossas mentes. Cara, isso é uma obra que Deus, ele falou, eu vou fazer. Então não quer dizer que não tem uma Torá, mas nós vamos vivenciá-la no Espírito. E isso traz leveza, né? Então, você veja, Abraão teve que tomar uma atitude seríssima. Teve que mandar um filho de 13 anos embora com a sua mãe. Sabe o que diz o texto, cara? Que ele pegou um odre com água, colocou um odre no ombro dela, deu um pão para ela e falou, tchau. Cara, um filho que 13 anos, ele não tinha filho, cara. Ele teve um filho, cara, com... Abraão amava Ismael? Cara, e ele teve que mandar embora o filho, cara, com a mãe. Cara, Agar pediu para ser a mãe de Ismael? Para ter filho com Abraão? Não. Quem que inventou essa ideia maravilhosa? Sarai. A mesma Sarai que depois diz, quando ela está agora com o filho, ela diz, manda embora esse teu filho. Tipo, cara, você que inventou essa história, agora você está mandando embora. Eu tenho que sofrer por uma ideia tua. Não tenha boas ideias. Não tenha. Conselho do pastor Ali. Não tenha boas ideias, cara. Pare de ter boas ideias. Pare. Busque, cara, a vontade que é boa, agradável e perfeita. Viva essa vontade. Se alinhe com Deus, porque você pode atirar para todos os lados e vai ser muito difícil você acertar. Mas se você caminhar com Deus, se você se alinhar com Ele, a vontade, os caminhos dele são muito mais altos, os pensamentos dele são elevadíssimos a respeito de você. Você não vai acertar melhor do que Deus. Mesmo que em 1000 tiros você acertasse um no alvo, ainda assim, cara, você não faria melhor do que o teu Pai Celestial faz. Mais alguns detalhes aqui. Então, no versículo 13, Gênesis 21, 13, vai dizer assim, porque Abraão fica muito contristado com isso, né? Mas ele não foi poupado, tá? Por que Abraão tem que pagar um preço? Porque ele, como Adão, a autoridade estava sobre a vida dele. Ele deveria ter cuidado da mente da sua Eva. Ele deveria dizer, cara, eu vou orar a Deus para saber se eu tenho que ter um filho com Agar. Eu vou orar a Deus para saber se eu vou comer dessa fruta aí. Entendeu? Mais uma vez, o casal do Éden está comendo da fruta do conhecimento do bem e do mal. E deu ruim. E Abraão não é poupado.
E uma coisa muito interessante toda autoridade é responsável por os seus atos. Então, quanto maior é essa autoridade, maior essa responsabilidade, maior são os estragos que podem ser feitos, cara, quando não se anda naquilo que é do Senhor. Então, temor acima de tudo. Né? Então, essa é uma situação quando obedecer a Deus não é nem agradável e nem parece amoroso. Não foi agradável para Abraão, foi algo terrível de ser feito, algo terrível. E parece que Deus não é amoroso, né? Parece que assim, tipo assim, mande embora. Mas Abraão tinha que mais uma vez confiar em Deus. E no versículo 13 o Senhor diz assim: e também do filho da serva farei uma nação, porquanto ele é da tua semente. Uf. Então, o Deus que me trouxe até aqui, mesmo quando eu erro, cara, ele vai produzir algo, ele não vai deixar perecer, ele vai fazer algo, tá? Porque ele é da tua semente. Tá? E madrugou Abraão pela manhã e tomou o pão e um odre de água e deu a Agar e pôs sobre seu ombro e ao menino e enviou-a. E andou e se perdeu no deserto de Beersheba. Tipo, não podia dar pior. Tipo, tomaram toda a água logo, comeram o pão e logo já estavam os dois, assim, morrendo no deserto. Tipo, super... tipo, totalmente despreparada, né? E ela colocou o menino a 2 tiros de arco para não vê-lo morrer. E começou a chorar. Aí o anjo aparece ele mostra a fonte, fala da palavra do que o Senhor vai fazer, né? E esteve Deus com o menino, e cresceu, e habitou no deserto, e foi frecheiro. Né? Minha Bíblia diz frecheiro mesmo, frecheiro, tá? E habitou no deserto de Parã, e tomou sua mãe para ele, uma mulher da terra do Egito. Né? Então, a mentalidade, Paulo vai nos dizer, cara, que a minha preocupação convosco é que da mesma forma que a serpente enganou a Eva, também as vossas mentes sejam enganadas. Então, Paulo compara Eva à mulher. Pense na sua mente como uma mulher, como um útero. Você como um ser, você é uma pessoa, homem ou mulher. Mas a sua mente, homem ou mulher, é uma Eva. Ela é um útero. Aquilo que você pensa é aquilo que você vai fazer. Como você pensa é como você vai viver. Se você pensa como um escravo, suas atitudes serão de escravo. Se você pensa como livre, suas atitudes serão como livre. Podemos fazer várias associações, mas entende como a nossa mente, ele está dizendo, cara, não deixe a sua mente ser enganada. Por isso as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Deus quer ser conhecido e quer que você o conheça. Mas há um pensamento que diz assim, não, você não tem valor. Muitas vezes não é o inimigo. Tem um pensamento teu que diz assim, como você usa as armas da sua milícia? Ele está dizendo que essas armas são as armas de uma guerra, de uma luta. Como que você destrói fortalezas, sofismas e todo o pensamento? Você pega esse pensamento e diz assim, e leva ele cativo a Deus. Senhor, isso é assim? Isso que essa pessoa falou
Isso que aconteceu comigo quando eu tinha tantos anos, que até hoje me atormenta. Você leva cativo esse pensamento à obediência de Cristo. Você leva. Ele está dizendo que você luta pela sua mente para que ela seja sadia e pense como Cristo pensa. E aí você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimenta, não conhece a vontade. Você não precisa orar para saber a vontade de Deus. Você precisa se alinhar com Ele, com o pensamento dEle. E aí você experimenta. As coisas acontecem na sua vida. Porque Deus, o nosso Pai, fez a vida para fluir desta maneira. Para fluir, para acontecer. As coisas têm que destravar. Chega um momento, deu ruim, acabou. Deu ruim. O portão não tá mais abrindo, cara. Cara, tem que trocar o negócio do portão. Cara, porque ele tem que fluir, ele tem que abrir e fechar. Ele foi feito para abrir e fechar. Ele foi feito para ter uma fluidez de bênção, de que essas coisas corram atrás, de que os sinais corram atrás. Mas tanto nós quanto o inimigo, a nossa mente carnal, não quer que essas coisas aconteçam. Na verdade, ela até gostaria, mas ela tem medo. Ela não quer, ela tem todos os impedimentos. Então, aqui nós vamos ver como tudo isso aqui desembola, né? Termina o capítulo 22 dizendo assim: e plantou Abraão um jardim de árvores frutíferas em Beersheba, né? O poço da perfeição, o poço 7, o poço do juramento. E fez invocar ali o nome do Eterno, Deus de sempre. El Olam, tá? Yahweh El Olam. Aqui eu gostaria que você, no final ali do versículo 30, no meio do versículo, o final do versículo 33 de Gênesis 21, tem mais um nome escondido de Deus. Yahweh El Olam. A gente já falou sobre o El Shaddai, que Abraão veio a conhecer, sobre o El Elyon, quando Melquisedeque o abençoa, né? E aqui nós temos o Yahweh El Olam, Yahweh, o Deus de sempre, né? Então, e morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias, né? Interessante que Abraão plantou um jardim. Mais uma vez a ideia de que esse é um casal. Ele é um reflexo, novamente, o Senhor está construindo um jardim, né? Com outro casal agora, né? Na terra de Canaã. Tá? Então, Gênesis 22, diz assim: e depois dessas coisas, depois dessas palavras, que Deus experimentou a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui, e disse, toma, rogo, teu filho, teu único, a quem amas, a Isaque, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali como oferta de elevação, sobre um dos montes que te direi. Né? A famosa Akedah, né? Quando Isaque é atado. Akedah significa atado. Ele foi atado. Né? Então, aqui o Senhor, mais uma prova a Abraão. E Abraão já tinha passado por tanta coisa. Né? Com certeza ele reveu a Ismael, né? Todas essas coisas. Aconteceu muita coisa na história aí no meio, né? Mas Abraão já estava, cara, cada vez mais, a sua fé cresceu. Veja, a nossa fé, ela não começa grande já. Tudo no reino de Deus começa pequeno.
como uma semente de grão de mostarda. Então, todas as vezes que você vê irmãos dizendo assim, pois é, porque nós alugamos um lugar para 7.000 pessoas, cara, irmão, o reino de Deus começa pequeno. Mas a nossa fábrica, nós já estamos comprando um terreno, cara, começa pequeno e cresce e se torna árvore e pássaros fazem ninhos nos seus galhos. Assim é o reino de Deus, assim nosso Pai trabalha. Tudo começa pequeno. A fé não é grande. Ah, eu nasci de novo e agora eu tenho sonhos grandiosos. Beleza. Mas deixe essa fé crescer e se desenvolver. Experimente as coisas em Deus, passo a passo. Experimente a cada dia, vivenciar a cada dia a verdade, o próprio mal de cada dia, a fé que exige a cada dia. Viva isso de maneira constante. A constância vai produzir uma fé concreta e poderosa em anos. Essa história de que alguém começa, cara, em um ano, está fazendo missões em algum lugar, rompendo em fé. Tipo assim, eu já sei como é que essa história vai terminar. Né? Muita energia e pouca constância. Né? E é como vai terminar, é que vai determinar. Então, não se preocupe tanto com romper as coisas de uma vez, mas em manter um processo. Né? E aqui, Abraão vai ao monte, você conhece a história, né? Oferece o seu filho como sacrifício, né? Quando ele vai praticar esse ato, ele já decidiu no seu coração, a faca tá pronta para cortar o pescoço da ovelha, né? Isaac, quando o anjo diz, não faça isso, porque agora o Senhor sabe que você ama mais a Deus do que até o seu próprio filho. Agora. E eu acho incrível, cara, como o nosso Pai, como o nosso Senhor, ele se coloca na história agora. Como ele quer, desde o princípio ele quer estar com o ser humano. Desde o princípio ele fez tudo. Ele veste Adão, ele prepara o jardim e põe eles quando o jardim já está preparado. É Deus buscando o relacionamento com o homem. Muito mais do que... porque nós vamos buscar a Deus. Cara, é tão simples. Coisas mirabolantes, nós precisamos subir no alto do Empire State. Cara, de lá... Cara, o Senhor está buscando o homem desde o princípio. Tudo que ele fez sobre ele. Ele não deixa nem Abraão passar no meio do sacrifício, porque é um sacrifício por graça. Eu vou passar, eu estou garantindo o sucesso dessa aliança. Eu estou garantindo o sucesso. Há algo que eu e você contribuímos para a cruz de Cristo? Nada. Absolutamente. Só os nossos pecados. A gente não fez nada para que a cruz e a ressurreição acontecessem, cara. E nós somos convidados para entrar. Aceite o convite da graça. Pelo amor do nosso Pai, aceite o convite da graça. Aceite o convite. Né? Venha e veja. Venha e veja. Aceite o convite. O pai não queria Isaac. Ele só queria provar o coração de Abraão. Por quê? Porque uma vez que Abraão mandou embora o filho Ismael, pensa o quanto Isaac cresceu no coração de Abraão. Esse é o filho da promessa. Porque esse cara, porque esse aqui, né? E foi ensinando as paradas para ele, cara, e esse cara, e às vezes até cuidando demais.
excessivamente cuidando. Cara, não é Deus que cuida, não é? Ele não é a promessa de Deus? Não veio porque Deus quis? Por que você está com medo? Qual é o problema? Não foi Deus quem deu? Se Deus tirou, que Jó falou assim, Deus deu, Deus tirou. Depois Deus deu tudo de novo. Não tenha medo, não se mova pelo medo. Abraão já não está mais com medo. Ele estava com o coração cheio de Isaac. Mas ele sobe, não fala nada que ele ficou questionando a Deus, não diz nada, só silêncio. E Abraão se levanta na madrugada, corta a lenha, pega ao bar do jumento, pega os seus servos, pega Isaac e anda em direção 3 dias a Moriá. 3 dias. 3 dias. Ele vai até Moriá. E lá os dois subiam juntos, porque eles tinham a mesma fé. Porque Abraão ensinou o seu filho a ter fé. Eles tinham o mesmo pensamento. Então, você não vê, mesmo depois, quando Isaac entende que ele é o sacrifício, você não vê ele desesperado. Muitos falam que Isaac aí já tinha 33 anos. Rabinos falam isso. Não o mundo protestante. Rabinos falam que ele tinha 33 anos. Muito interessante isso, vindo da tradição rabínica. Porque ele já era um homem forte. Podia ser assim, que velhinho? Que você vai me matar? Não. Não. Ele oferece a sua vida. Ele vai e se entrega. Este é o plano. E a coisa mais fantástica para mim assim, é que o Pai, nosso Pai, ele se move nesta terra através de marcos que são feitos. Primeiro, os homens marcam essa terra. Esses são princípios espirituais. Satã precisava, a serpente precisava que um homem chamado Nimrod estabelecesse Babel. Para que aí ele pudesse dominar e montar o seu sistema. O Pai também. E ele levanta um homem. E este homem... E o Pai tinha um plano desde o princípio. De sacrificar seu próprio filho em resgate de muitos. Mas quem é a pessoa nesta terra que vai proporcionar a sombra? Quem é a pessoa nessa terra que vai me obedecer e vai proporcionar, vai fincar essa bandeira? Quem é esse? Porque aquela palavra, aquela coisa que está acontecendo vai ficar sendo profetizada ao longo dos anos. Ela vai ficar clamando para que algo aconteça. Como o sangue de Abel clamava da terra. E o Senhor disse, o sangue clama da terra, ele fala. Então essas coisas todas, elas são coisas que o Pai vai proporcionando. Por isso o profeta tinha que profetizar. Por isso o profeta tinha que fazer coisas. Isaías teve que andar nu, raspar uma parte da barba. Ezequiel teve que se deitar de um lado do corpo durante 300 e tantos dias, cara. Cara, só dormindo de um lado, assim, ó. Teve que cozinhar no esterco. Aquilo eram coisas proféticas que os homens tinham que entender. Ele estava dizendo isso aqui, olha, monta uma cidade e ataca ela. Fala contra ela. Porque é isso que vai acontecer contra ela. Então todo mundo passava e falava assim, cara, o que é isso? Falei assim, você pecou, você vai receber juízo. Aí todos começaram a entender a mensagem do profeta. Ele tinha que fazer coisas.
E assim, no final, quando termina tudo, um carneiro estava embaraçado numa árvore por seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em oferta de elevação em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Eterno verá. Yahweh Iré. Muitos falam, Jeová Jiré significa Deus proverá. Não, significa Deus verá. Yahweh verá. Nem Deus não é, porque não é Elohim nem El. Yahweh verá. E do qual dirão futuramente, neste monte do Eterno aparecerá. Deus aparecerá nesse mesmo lugar, foi onde foi construído o templo. Nesse lugar Deus aparecerá. Será que Abraão estava profetizando mesmo com a sua vida? Com o seu filho? Eles estavam profetizando. Yeshua disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele viu. Ele viu. Yahweh verá. Tem a ver com ele te vê. Ele vê o que você faz. Nada do que você faz no Senhor, cara, passa batido. Nada. Quando você está lá, orando, quando ninguém está vendo e você está adorando, nada passa batido. Este é o melhor lugar para se estar. Quando você está passando coisas e só você está sofrendo e ninguém sabe, o Senhor diz, fique quieto, fique comigo. Nada disso é em vão. Tudo isso está na sua conta, pode ter certeza absoluta. E aí, nós vamos ter aqui, no capítulo 24, então, e Abraão era velho, entrado em dias, e o Eterno o abençoará em tudo. E disse Abraão a seu servo, velho de sua casa, aquele que tinha o governo de tudo que era dele, põe a tua mão por baixo da minha coxa, e te farei jurar pelo Eterno, Deus dos céus e Deus da terra. Mais um nome de Deus aqui, Yahweh Elohei Hashamayim Ve Elohei Haaretz. Então agora Abraão vai falar de que Yahweh é o Deus dos céus. Lembra? Gênesis, tudo. Aquele que é o de tudo. O Criador dos céus e da terra. Tá? Então, versículo 3. A fé dele não para de crescer. A revelação nunca para. É uma pena que muitas pessoas param num determinado ponto da fé e acham que ali está tudo. E enquanto em Deus tudo está apenas começando. Enquanto Ele está dando continuidade para tudo. Tudo está crescendo. Tudo está se desenvolvendo em Deus. Tudo. E Ele vai dizer assim, então eu oro, eu jure que você não vai tomar para meu filho mulher das filhas do cananeu, entre os quais eu moro. E aqui nós vamos ter o pai, Abraão, o patriarca, um símbolo do pai, falando para o seu servo, o mais velho da sua casa, o que governa sobre tudo, um símbolo do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, que vai buscar uma esposa para o seu filho. Se tomarmos isso, cara, de forma espiritual, o Pai, nosso Pai, Yahweh, nosso Pai eterno, cara, enviando o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, para trazer uma esposa para o filho, Yeshua. É o Espírito que traz a esposa.
né? E não das filhas do cananeu. Não das filhas do cananeu. Ele volta, ele vai até Arã, até o lugar lá onde Abraão saiu para entrar na terra de Canaã e volta lá, né? Então, este é o lugar. Então, Gênesis 25, 1, 4. Estamos firmando agora, né? Estamos terminando, a vida de Abraão está indo para o fim, né? Mas em Gênesis 25, de 1, 4, Abraão casa-se de novo com Queturá, né? Tem 6 filhos com ela: Zimram, Yokshan, Medã, Midian, Ishbak e Suã. Tá? Então, quase ninguém sabe disso. Pouca gente fala sobre isso, mas Abraão teve mais 6 filhos, né? Interessante que ele teve 7 filhos na carne, né? 6 filhos aqui com Queturá, 1 com Agar, são 7 filhos. Ele foi pleno na carne, no natural, mas precisou de apenas um só filho do Espírito, Isaac. Só um filho da promessa, né? Então, o interessante nesses filhos aqui, queria chamar a atenção para Midian, de onde vêm os midianitas, que se torna um povo que passa a odiar a Israel. Um dos maiores inimigos de Israel são os midianitas. Tá? Então, interessante, filhos de Abraão, né? No versículo 7 e 8, né, do capítulo 25, morre Abraão com 175 anos, tá? Então aqui eu coloquei uma cruzinha aqui, para dizer que ele morreu, tá? Em 2183 morre Abraão com 175 anos, tá? O cara que já estava velho aos 100, viveu ainda mais 75. Olha que doideira, né? Casou de novo, teve mais 6 filhos. O homem que Sara disse, terei eu ainda prazer? Por quê? Com o meu marido? Porque Abraão já sexualmente já estava naquela época, ele já não dava mais. Olha o que o Senhor fez. Que o cara vivificou fisicamente, teve mais 6 filhos, cara. 6 filhos. Então, e morre com 175 anos. Tá? Então, aqui é muito interessante, porque nós vamos entrar em Esaú e Jacó, que nascem aqui em 2168. Né? Então, aqui ó, eles ainda vão ter quase 20 anos, pouco menos de 20 anos, eles vão conhecer Abraão. Então, Esaú e Jacó conheceram Abraão. Tá? Em Gênesis 25, 19 ao 26, esta é a genealogia de Isaac. Tá? Então, estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e estava Isaac com 40 anos de idade ao tomar a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, para ele por mulher. E orou Isaac ao Eterno em frente à sua mulher, porque era estéril. E atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. Aqui eu queria colocar um adendo aqui. Porque ela era estéril. Lembra quem mais era estéril nessa história? Sara. E você vai notar que todas as matriarcas são estéreis. Tá? Por quê? Porque o pai se reservou somente através de Deus, através do milagre dele, promover essa vida. A vida espiritual não acontece por mérito nosso. A vida espiritual não vai acontecer porque nós queremos. Por mérito nosso. Muitos caminham terrivelmente por seu próprio mérito.
Isto é humanismo. Mesmo que tenha cara de fé, não há nada que nós possamos fazer. Já falamos isso hoje. Talvez isso seja algo que o Espírito está querendo frisar nessa noite. Né? A vida de fé, ela é uma vida no descanso, na entrega. É difícil para o ser humano, o crente moderno, em todos os tempos foi assim, mas é difícil viver na shalom, é difícil viver no descanso, é difícil viver com uma vida entregue nas mãos de Deus. Mas sem isso, não tem como avançar. A vida se torna cansaço, enfado, né? Fardo pesado, né? Jugo pesado, jugo de religião, jugo de autocobrança, jugo de condenação, de culpa por não fazer isso, por não fazer aquilo. Isso é frequente demais. As pessoas estão pesadas, não compreendem a graça de Deus. Não compreendem que Deus tem o seu próprio fluir com o ser humano. Ele está presente, Ele quer atuar. Tem responsabilidades, já falamos sobre isso, já falamos sobre como a nossa fé é uma fé exigente, mas é tudo por Ele, na força dEle, no que Ele nos dá. Ele diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele quer que a gente viva. Alegrai-vos, pois, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Né? Porque não é em nós, não é na sabedoria humana. Né? Uma pessoa que às vezes é inteligentíssima, e grego e hebraico, e já leu a Bíblia 500 vezes e fala, mas é só mente, não tem o Espírito. Aí sabe o que acontece? Ela só ministra a mente das pessoas. E aquilo assim as pessoas dizem, uau, show de bola, bacana, nossa, é um estudioso, é uma estudiosa. Mas aquilo não promoveu uma nova vida. Porque nós somos agora espírito vivificante. Olha o poder disso. De que aquilo que você carrega em Deus gera vida em outras pessoas. Porque você já foi gerado, em você já foi gerada a vida, você gera a vida em outros, no Espírito. Cara, isso só acontece a partir do novo nascimento no Mashiach. O resto é religião. Não importa. Estudou com o rabino, estudou em Israel, no rabinato, não sei o quê, com não sei quem, com a escola protestante, cara, no seminário, formado no seminário, bibi, cara, você mesmo aí já tem um monte de nome na cabeça aí, eu não preciso falar. E que sabe o que acontece? Não é nada. Não gerou nada. É só mente. É só trabalho. E escritos, e papéis, e livros, Cara, qual é o tipo de vida que o Senhor nos chamou para viver? A mesma vida que Ele teve. A vida de pessoas nascidas de novo, cara, que a criação anseia e suporta angústias até agora pela manifestação dos filhos de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! E é esse cara, é esse Isaac, é essa figura do Mashiach em nós, a esperança da glória. Não se esqueça disso. Viva por essa fé no Filho de Deus. O resto é religião. Então estava Isaac com 40 anos de idade ao tomar a Rebeca, filha de Betuel, o arameu.
tudo parente de Abraão, tá? São filhos do filho de Naor, o irmão de Abraão, que é o mais novo, né? Essa é a linhagem da onde vem Rebeca, né? Irmã de Labão, lembra do Labão, né? Que nós vamos, né? Que vai fazer o Jacó trabalhar 20 anos, né? e mudar o salário dele 10 vezes, né? Essa é a irmã do Labão. Tá louca para sair de casa. Ela não aguenta mais, né? Eles são filhos de Betuel, né? Então, filhos de Naor. E orou Isaque ao Eterno em frente à sua mulher. Isso é muito interessante, em frente à sua mulher. Porque farei uma ajudadora frente a Adão. A mulher está de frente. Muitos falam, porque minha esposa está do meu lado, porque um grande homem tem uma grande... Blá, 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 blá. A mulher está de frente para o homem. Os dois são iguais. E o papel é que é diferente. E é a mulher de frente por quê? Porque confronta, que se deixa o homem sozinho, lascou. E o homem deixou a mulher sozinha, lascou. Então, é frente a ele, Gênesis vai falar. Gênesis capítulo 2. E ela era estéril, e atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. Tá? Ele orou, esse cara, ele orou frente à sua mulher 20 anos para ela ter um filho. 20 anos, cara. A gente ora um dia e já está cansado. 20 anos, cara, para uma coisa de Deus acontecer, cara. Então, plano de Deus não acontece assim, tipo, você não compra no mercado, cara. Você não pega na prateleira. Você não chama, cara, pelo delivery. Plano de Deus, cara, ele é mastigado, ele é comida que leva tempo, cozinhada em fogo baixo. É costela, cara, sabe? Costela de chão, 7 horas no fogo, entendeu? Ali em volta, ó, fazendo, feijoada, sabe? Barreado. É comida que fica pegando gosto, pegando coisa. Sabe, você vai perguntando, você vai falando, você vai crendo, você continua entendendo. Né? Não tente fazer da sua fé uma coisa imediata. Mas quando o Senhor fizer, você veja essa esposa, o Senhor teve que mandar um servo com camelos, com riqueza, e disse, mas não leve o meu filho para lá, porque ele sabia a dureza que foi ele ter ido para o Egito, ele ter saído da terra. Não leve meu filho para lá. O filho, Isaque, vai ficar somente na terra. Ele vai ficar na terra. Ele não vai sair da terra. Yeshua também não sai da terra. Ele fica naquele lugar onde tem plano de Deus. Era o que ele precisava. Fincar a sua bandeira naquele lugar. E fincar a sua bandeira era morrer e ressuscitar. E cumprir o plano de Deus eterno. Então, isso tudo tem muita batalha espiritual. E nós vamos ver, né, na próxima aula nós vamos falar sobre a intensidade do que foi esse plano na vida de Isaque e Rebeca. O quão forte foi. Porque o que aconteceu a partir disso? Né? Porque ela diz assim, né, e atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, a sua mulher, né, a mulher de Isaque. E lutaram os filhos no seu ventre. E ela disse,
Se é assim, por que desejei isso eu? E foi consultar o Eterno. Orou 20 anos. O Senhor respondeu. E quando veio luta. Veio luta, cara. Orou 20 anos. E quando Deus respondeu, a luta veio dobrada dentro. Então, não se apavore. Não se apavore. Nós vamos falar isso na aula que vem. Que a Shalom de Deus esteja sobre a sua vida e firme aquilo que Ele está fazendo na sua vida, que Ele firme em Shalom, no Espírito, que tudo aquilo que é mentalidade escrava seja removida da sua vida, para você viver na liberdade do Espírito. Que a sua mente se torne um útero fértil para a semente do Evangelho, da novidade da vida, de uma nova criação. Tudo que não é nova criação, você leve cativo a mente de Cristo, a obediência do Cristo. Amém?